Redmi Note 10 quanto a sua versão Pro são os modelos para o mercado global do CC9 Pro, uma evolução do CC9 padrão, conhecido por aqui como Mi 9 Lite. Mais do que uma confusão de nomes, ele ficou bastante conhecido por adicionar um conjunto monstruoso de 5 câmeras, sendo uma delas de 108 megapixels, tendência que está iniciando. Mas vamos ser sinceros, ele não vive só disso, ele traz melhorias grandes em bateria para competir de frente com qualquer outro topo de linha, sem ser topo de linha, e processador também. Mas por que pagar caro em um aparelho que é quase topo de linha e não pegar um topo de linha? Será que o Mi Note 10 é um topzera no corpo de intermediário, uma antítese do Pocophone? Será que ele vale a pena? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar por ele, lembra que tem links aqui na descrição, e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo pra você. Lembra também que a gente tem um podcast, tá? Tá tudo aqui na descrição, você consegue ouvir em qualquer lugar, ou até mesmo no Spotify. Então também clica aqui embaixo, ouve o podcast, que você vai ter muita informação sobre celular e tecnologia por lá. Sabendo disso, bora pro review. Por fora, o Mi Note 10 lembra até demais o P30 Pro, o que não é necessariamente um problema, apesar de ser até um pouco sem graça. O aparelho da Huawei tem uma cara bem premium, e o mesmo certamente é verdade para o Mi Note 10, que se aproveita da tela curvada e do pequeno entalhe para trazer suas 6.47 polegadas para um formato um pouco mais manejável. É verdade que muita gente acha que esses corpos enormes são um pouco desconfortáveis de se segurar, mas o espaço extra é ótimo para quem gosta de assistir filmes, séries e YouTube pelo celular. Felizmente, a qualidade da tela acompanha, com o seu painel AMOLED e a resolução Full HD. Essa combinação realmente já está bem batida, então ficou faltando algum diferencial para apimentar um pouco mais esse aspecto do aparelho. Ainda assim, o bom brilho e a alta customização das cores é suficiente para você aproveitar muito bem ele. Na minha opinião, eu até concordo que essa curvatura adiciona um charme a mais, só que ela tem os seus pontos negativos. Além dos constantes cliques acidentais na tela, a superfície menor da borda parece que ajuda a deixá-lo ainda mais escorregadio que de costume. Um problema que a capinha que o acompanha resolve, ao preço de acabar totalmente com a beleza do Mi Note 10. É aquela velha história de colocar na balança se você prefere diminuir os riscos de uma queda ou um aparelho mais bonito, que nem sempre é fácil de responder. Uma alternativa é comprar uma capinha mais bonita, você até consegue encontrar algo legal por aí, mas pra mim nada supera a aparência do próprio aparelho. Não vai existir solução perfeita. O AMOLED ainda traz outra vantagem, a capacidade de mandar o leitor de digitais para baixo da tela. Ele até que é certeiro e rápido, não é nada que incomode, e depois que você acostuma a usar fica uma beleza. O que eu me impressionei foi o curto prazo para esse tipo de desbloqueio começar a dominar os celulares. Tem até aparelho de entrada com essa função. É mais devagar? É um pouco menos precisa? É, mas já tá aparecendo para todo mundo. Se você prefere, pode também usar o desbloqueio facial, que funciona até que bem em baixa luz, apesar de também ser a forma mais simples, utilizando apenas a câmera frontal. Dá para também configurar um dispositivo Bluetooth como uma caixa de som para já deixá-lo sempre desbloqueado quando pareado. Felizmente, para quem não quer comprar um headphone sem fio, o Mi Note 10 incluiu a entrada P2. Yeah, finalmente! Já a bandeja de chip só tem 2 espaços comuns, sem suporte para expansão de memória, o que eu imagino que não é algo que te impediria de comprar esse aparelho, apesar de atrapalhar quem ainda gosta de usar armazenamento externo. O que realmente destaca o Mi Note 10 são as suas câmeras. Além de trazer o primeiro sensor de 108 megapixels, ele traz um conjunto mais completo na traseira, com 5 sensores diferentes. A principal trabalha com um esquema de quad pixel para tirar fotos de 27 megapixels no total. Tem também o sensor ultra-wide, que é de 20 megapixels, mais 2 sensores diferentes para zoom, um de 2 vezes e outro de 5, e para fechar o sensor macro, que ajuda em fotos bem próximas. São coisas que a gente viu lá no primeiro Redmi Note 8. Vale comentar que quando o CC9 Pro recebeu a versão global, ele se transformou no Mi Note 10 e no Mi Note 10 Pro. O modelo mais barato recebeu um pequeno downgrade no número de películas no sensor de 108 megapixels, indo de 8p para o mais comum 7p. Portanto, não é exatamente essa a versão que recebeu a maior pontuação no site especializado em fotografia DxOMark. Mas como você pode imaginar, o impacto é relativamente baixo e o Mi Note 10 é capaz de competir de frente com as melhores câmeras do ano. A versão Pro é só a cereja em cima do bolo, para deixá-lo ainda melhor, mas são detalhes. Com todas as lentes listadas, dá pra falar que eu realmente me impressionei com a qualidade das texturas, que são bastante nítidas e cheias de detalhes, quando o ambiente, claro, tá bem iluminado.
As cores são agressivamente saturadas em algumas cenas, algo que não é novidade para um aparelho da Xiaomi. O céu e as flores que estão aparecendo na tela certamente não tinham essas cores em específico, mas é inegável que o resultado fica muito bom. É possível ainda usar a lente principal para tirar as fotos com 108 megapixels verdadeiros, porém dificilmente isso ajuda a melhorar a qualidade da foto, já que nela você perde o pós-processamento inteligente que faz falta, principalmente em cenas de alto contraste, onde o HDR do modo comum consegue controlar bem as áreas com muita ou pouca claridade. No modo noturno, o Mi Note 10 consegue manter a nitidez sem aquele efeito aquarelado que aparece em alguns outros modelos, nem expõe em excesso fontes de luz, o que mostra alguns benefícios desse novo sensor. Apesar de eu ter sentido uma diferença maior entre o sensor principal e o ultra-wide, quando comparado com um iPhone 11 ou um S10, a verdade é que eu não tenho muito o que reclamar dele, tá? O ângulo de abertura é bom e não distorce tanto os cantos, e mesmo em situações de média luz, ele continua se saindo de forma bem decente. Já para zoom é difícil encontrar algum aparelho que vai melhor, tá? Como são duas telefotos diferentes, isso significa que você terá uma lente específica cobrindo cada distância que você imaginar, e ainda dá para usar o zoom digital de 50 vezes para tentar lembrar como eram as fotos no início da década passada. Isso foi zoeira pra quem não entendeu. O modo retrato, inclusive, utiliza a lente telefoto de 2 vezes, uma estratégia inclusive partilhada pelo Note da Samsung, então dá pra você tirar um close de rosto sem se aproximar tanto e arriscar aquela aparência mais distorcida das lentes mais abertas. Por último, a câmera macro é o que já vimos no Note 8 Pro e em mais um monte de modelo esse ano. Ela não precisa ser super robusta para tirar boas fotos, porque ajuda no foco e não necessariamente só tirar foto. Então eu gostei da velocidade e da precisão do foco, é bem legal até mesmo em vídeos. E na frontal, né? Como que tá o bichão? Com uma lente frontal de 32 megapixels e um bom processador, eu acho que o Mi Note 10 foi um dos smartphones Android que mais me impressionou nos últimos tempos, tá? Claro, tem mais um monte de modelos chegando com sensores parecidos, então ele não vai manter como o melhor, e as falhas naturais do rosto são mantidas, é um ponto bom, porque não tem embelezamento exagerado. Isso ajuda a evitar perdas desnecessárias de nitidez nas selfies e não te deixa com cara de doente. Eu realmente imaginava que todo o foco iria para a câmera traseira, mas o Mi Note 10 se mostrou uma boa opção até mesmo para quem prioriza a frontal. Com relação aos vídeos, é aqui onde as limitações de um processador mais fraco aparecem. Além dele estar bastante limitado na frontal, né, chegando apenas a Full HD e não filmar em 4K 60 frames na traseira, a super estabilização não consegue fazer um trabalho tão bom quanto em aparelhos que utilizam o Snapdragon 855. Ele tenta compensar com alguns modos diferentes, como o embelezamento ao vivo, que é bastante dispensável, sei lá, eu acho legal, mas é dispensável, e o modo vlog, que é bem divertido de usar. Dá para escolher entre 7 efeitos diferentes e fazer umas produções boas até, se você tiver um pouquinho mais de paciência. Mas vamos ser sinceros também de novo, tá? Apesar de não ser o topo do ano, o Snapdragon 730G é o príncipe dos dos processadores, dá pra falar isso? Se o 855 é rei, o 730 é o príncipe. Utilizado pelas duas versões do Mi Note 10, esse não é um processador fraco. Esse G aí significa que é uma versão tunada para games, e pelos testes do AnTuTu, ele ficou entre 15% e 20% à frente da versão normal, principalmente no quesito GPU, que é onde o incremento é realizado. No próprio teste você ainda nota algumas quedas de frame, mas jogando COD, Asphalt 9, eu não senti nenhum grande problema. O que pode ser uma desvantagem é que o clock mais alto também significa que ele corre o risco de aquecer mais rápido. Nas jogatinas isso daí não chegou a ser nada preocupante. Não tive problema nenhum, mas com o tempo pode se acumular e dar algum problema, enfim, não acho que vai dar. Isso também não quer dizer que não existam vantagens em partir direto para a série 800, já que tantos detalhes desse aparelho aqui se portam como um topo de linha, mas o processador não. Dá pra entender que essa daí foi uma das formas que a Xiaomi encontrou para baratear o aparelho. A versão Pro seria uma ótima oportunidade para incluir um processador mais parrudo, porém a única outra diferença entre eles, além daquela camada na câmera principal, é o tamanho da memória. O Pro possui 256 GB de armazenamento com 8 de RAM, enquanto a versão normal vem com 128 e 6 GB de RAM. Eu achei estranho, até porque lá fora o CC9 Pro é o nome das duas versões, apenas vendendo em quantidades de memórias diferentes, como é de costume, mas por aqui eles separaram.
Na parte de software, o Mi Note 10 já vem com a MIUI 11, eles anunciaram a 12, ele vai receber o upgrade, mas por enquanto ele ainda tá com a 11. Essa interface ela mudou bastante nos últimos anos, removendo uma série de bloatwares e outros detalhes indesejáveis, mas recentemente ela meio que se encontrou e as atualizações anuais mantêm uma base muito parecida, apenas mesclando novas funções do Android. Nessa versão, que por enquanto ainda vai ser a atual, você vai encontrar tudo o que você precisa. Modo noturno, navegação por gesto, que faz sentido, e claro, até mesmo uma forma de Always On Display para aproveitar o AMOLED. Só não é possível ter uma bandeja de aplicativos para limpar de vez essa tela inicial lotada de apps inúteis. Mas tudo bem, é costume, é o esquema da Xiaomi. Não dava também para ter problemas de conectividade em 2020, então felizmente o Mi Note 10 utiliza Bluetooth versão 5.0 e se conecta sem problemas à rede Wi-Fi de 5 GHz. A Xiaomi foi uma das poucas empresas que não abandonou o NFC nesses modelos mais caros no ano passado e ele continuou presente por aqui. Para fechar a análise, a bateria do Mi Note 10 pode ser a razão que a Xiaomi encontrou para nomeá-lo de Note. São 5.260 mAh de carga total, que basicamente garantem a melhor autonomia de bateria para um intermediário, mesmo utilizando um processador com uma espécie de overclock. Eu fiquei surpreso como ele se manteve fino, mesmo com essa bateria enorme, tipo, ele não é super fino que nem um S10, ele é um pouco mais parrudo, mas não é grande. E pode ser que esse foi o motivo para ele não trazer especificações mais altas, manter mais bateria. No sentido oposto, os números impressionam ainda mais e o seu carregador de caixa de 30 watts carrega toda essa carga em pouco mais de uma hora, tornando o Mi Note 10 um forte candidato para todos os tipos de uso. A questão até o momento é o seu preço alto, até mesmo no mercado cinza de importação. Apesar dele possuir uma câmera fora da curva, tanto em qualidade como versatilidade, ele ainda fica muito perto de um S10 Plus em design, capacidade e todo o resto, mas com um processador mais fraco. Mesmo assim, ele custa perto de R$3.000 em importações sem nenhum tipo de garantia ou quase R$5.000 de forma oficial pela Xiaomi Brasil. Se você é do futuro e o preço caiu bastante, o Mi Note 10 pode ser um ótimo intermediário, com câmera de topo de linha e bateria que o torna ótimo até para jogar. Mas sem baixar de preço pode não fazer tanto sentido assim como o próprio P30 Pro, que alcança preços mais interessantes, e o S10, que está pronto para ganhar mais em promoções com o lançamento da nova geração já em fevereiro. Claro, lembre-se que tem links na descrição caso você tenha se interessado pelo aparelho, e não esquece também de deixar like, comentar e se inscrever por aqui porque tem muito vídeo saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!